Oi pessoal, boa tarde. E aí, saudade de vocês, hein? Pois é, tô aqui eu produzindo os conteúdos para vocês de algumas disciplinas. Umas aulas que tá aqui no meu quarto, de umas aulazinhas online, para que a gente consiga interagir mais nos nossos assuntos, nos nossos conteúdos. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho dessa metodologia de produção de aula, né? Essas aulas, as metodologias não tem nada com intuito de propagação maior, é só simplesmente para que a gente consiga interagir melhor, né? Das nossas casas até isso tudo passar. E aí a nossa primeira aula, né? Nossa primeira disciplina a ser abordada em videoaula vai ser um pouquinho da que a gente já está trabalhando, que é a gestão de vendas. E no conteúdo de técnicas de venda, né? Etapas da venda, que é na ordem correta, que é pré-venda, venda e o nosso pós-venda, né? Então, a necessidade, a técnicas de venda, né? Essa necessidade surgiu desde da necessidade de mostrar diferenciação, né? O que é que o produto e o serviço têm de diferente dos demais com relação às concorrentes. E nada mais do que um profissional gabaritado, um profissional consultado, né, para que a gente consiga trabalhar isso, para que as empresas consigam se diferenciar dos concorrentes. E aí essa necessidade surgiu justamente para isso. Então aí surgiu essa ferramenta, né, essa estratégia de pegar a venda, né, pegar o processo de venda e subdividir em três, para que a gente consiga entender melhor o nosso cliente, da forma como ele chega na empresa e da forma como a gente quer que ele saia, né, que é o famoso encantamento. E aí a gente começa falando sobre pré-venda, né? O que é que as empresas precisam para que consigam obter boas vendas? Elas precisam basicamente de 4 metodologias básicas, que aí os consultores de venda eles têm que trabalhar essa metodologia para que consiga atingir o seu cliente no ápice do encantamento, né? Que são traçar estratégias de venda, traçar metas, treinar equipes e incentivar e promover a criatividade dos vendedores. Então, esses vendedores eles precisam sim de criatividade para que consigam trabalhar no dia a dia, porque na verdade a gente já viu na aula passada, né, dos tipos de cliente, que todos os perfis psicológicos de cliente exigem uma técnica específica de atuação do vendedor. Né? Então, assim, o cliente que tem um perfil X, então a gente atende ele dessa forma. O cliente que a gente identifica nele que ele tem um perfil Y, então a gente consegue atender ele dessa forma. Então todas essas técnicas, essas características a gente tem que pôr em prática na hora do nosso atendimento. E aí precisa-se que as empresas tenham essa estrutura, né, que é traçar estratégia, traçar metas, treinar equipes e incentivar a criatividade dos consultores, né, que a gente sabe que o vendedor hoje ele deixa a figura de vendedor e passa a ser um consultor, porque há diferenciação, vocês já sabem que há uma diferenciação entre figura de vendedor e o que é um vendedor e o que é um consultor, né? O vendedor é aquela pessoa que simplesmente efetua a venda, o consultor não. Ele tem todo o potencial para trabalhar aquele cliente naquele determinado momento na necessidade dele. Então isso é consultar, isso é uma consultoria. Então a gente tem que identificar o que é que o cliente de fato está precisando para que a gente consiga ajudá-lo, né? E as empresas precisam se atentar a isso. E aí, como eu falei para vocês, o processo de venda se subdivide em 3 grandes fases, né? A pré-venda, a venda e o nosso pós-venda, né? O que seria a pré-venda? A pré-venda, nessa fase da pré-venda, desenvolve-se uma série de atividades que irão auxiliar a sequência do processo de venda. Eu linkei aqui algumas, e aí, inclusive, eu já mandei um slide para vocês, que são os aspectos que a gente pode se verificar dentro de uma pré-venda. Quais são? Quem são os clientes de maior potencial? Então, quem são aqueles clientes que realmente vai configurar a segmentação do que eu quero vender? Quais são as suas necessidades? Então, a gente vai utilizar isso, essas técnicas de venda para identificar qual é a necessidade do nosso cliente. Né? O que motiva ele a comprar? Às vezes ele motiva por impulso, às vezes foi uma propaganda boca a boca, às vezes realmente a qualidade do produto. Então às vezes às vezes ele vai passando e acha o produto bonito e incentiva ele a... Então tem inúmeras coisas que pode se utilizar para trabalhar o que é que esse cliente pode comprar, né? Como é o seu comportamento de compra. Então isso é uma outra variável. Então aí a gente volta lá para aquela aulazinha de perfil de cliente.
Então, como é que esse cliente vai se comportar no processo de compra? Né? Que a gente estrutura as coisas dentro de uma série de processos, que é o processo. O processo é um conjunto de etapas até a gente chegar no nosso objetivo. Né? E o que de fato ele deseja, é o outro item. Né? Ele deseja comprar porque ele está necessitando, ele deseja comprar porque ele achou bonito a embalagem, e inúmeras coisas que a gente tem que identificar o que é que está fazendo com que ele compre o nosso produto. Qual a melhor forma de abordá-lo? Né? Então, às vezes o cliente ele não gosta de que você fique muito forçando. Então, a gente tem uma certa técnica para trabalhar de acordo com a necessidade que esse cliente quer ser atendido. E aí, Jair, como é que eu vou conseguir interpretar isso? No diálogo, na comunicação, a gente já consegue interpretar como é que esse cliente gosta de ser atendido. E aí, dentro dessa conversa, desse diálogo, a gente já consegue também identificar qual é o perfil desse cliente. E aí vocês já sabem quais as técnicas que vocês utilizam para atender determinado cliente de acordo com o seu perfil. E se existe algum concorrente atuando, né? E aí, se existe algum concorrente atuando, a gente tem que ter cuidado, porque existe uma série de fatores quando se tem um concorrente atuando no mesmo segmento de mercado que a gente está aqui tentando vender. E a pré-venda ainda inclui algumas etapas dentro da pré-venda, que é a prospecção de mercado, que é a identificação de que cliente, de que clientela eu vou dirigir os nossos esforços, o nosso conhecimento, o nosso entendimento. Então, quem é o meu segmento? Quem é o cliente que vai me comprar? Né? E a forma de identificar os novos clientes. Então, a prospecção de novos clientes também inclui nesse processo da pré-venda, né? Que a gente pode utilizar identificação dos atuais clientes, que é o famoso marketing boca a boca, aquisição de listagem, as listas de clientes, cadastros, o porta a porta, exposições, o marketing, o merchan. Então, existem diversas formas para a gente conseguir pegar o nosso cliente, segmentá-lo e trazer ele para a nossa vida, para a nossa rotina. E aí várias formas que a gente consegue trabalhar dentro desse processo de pré-venda. E na pré-abordagem é o momento que o profissional da venda necessita buscar o máximo de informação dos clientes para que a gente consiga estruturar uma série de fatores até chegar ao nosso pós-venda. Então, dentro dessa pré-venda é onde a gente vai conseguir identificar como é que esse cliente, o que é que ele gosta mais de comprar, quando ele gosta mais de comprar, o que é que ele vai comprar, e aí inúmeros fatores para trabalhar esse trajeto, até executar a venda propriamente falando. Tranquilo? Então, dentro desse processo, a gente chega até a nossa venda propriamente falando. Quando a gente identificou, passou todas essas etapas, e aí a gente chega à nossa venda propriamente falando. Tranquilo? Então, na próxima aula eu vou falar sobre o processo de venda. E aí a gente vai trabalhar uma coisa de cada vez. Tranquilo? Deu para entender um pouquinho? Então, se inscrevam lá. E aí a gente vai trabalhar muito essas aulas agora de acordo com a necessidade de cada um de nós. Vamos trabalhar esse EAD, fazer com que as aulas valham, né, e se tornem atrativas, né, assim como as nossas presenciais eram. Tá bom?